Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. A gente vai mudar um pouquinho de foco agora, sair aí da patologia e das coisas moleculares, mostrar um pouco de imagens para vocês dos tumores. Queria, em primeiro lugar, agradecer a comissão organizadora, o Gabriel, ao time de oncopediatras aqui, e dizer para vocês que é muito interessante poder ter 30 minutos para falar. A gente pode até mostrar um pouco mais do que só os sarcomas e passar para vocês o papel da imagem hoje, né, do PET-CT e do PET-ressonância nos tumores pediátricos. Então, o nosso roteiro aqui vai ser falar do PET-CT, assim, introdução, princípios, as aplicações clínicas mais recentes em oncopediatria, uma rápida passagem, na verdade, por linfomas e neuroblastomas, e depois, na segunda metade da aula, falar sobre a experiência do PET-ressonância aqui no hospital, os princípios desse método e as aplicações atuais. Então, é conhecido de todos, né, o PET-CT com a glicose marcada, com a FDG, ele é super importante no manejo de vários tumores. A gente tem aqui, na faixa dos adolescentes, os linfomas, em relação aos pacientes mais jovens, os neuroblastomas, tumores do sistema nervoso central. Então, há muitos anos que o PET é usado para diagnóstico, avaliação terapêutica, avaliação de resposta nos tumores pediátricos. Já são 17 anos de uso clínico no mundo, né? Então, na verdade, não é uma novidade o PET-CT, 15 anos somente no Brasil. E o que aconteceu ao longo desse tempo foi, mudou muito a qualidade e a tecnologia incluída dentro dos aparelhos, embutida nos aparelhos. Então, hoje a gente consegue fazer diagnóstico com muito menos dose de radiação e, principalmente, com melhor acurácia, melhor sensibilidade para a detecção de lesões pequenas. Então, quando a gente fala em PET, né, imagem molecular e PET, é importante entender que existem os emissores de pósitrons, são vários, né? A gente usa no Brasil o flúor 18, que é marcado, que é ligado, né, à glicose e ao FDG, mas existem vários. Existem radiofármacos, de uma maneira geral, todos eles, para diagnóstico, têm alta atividade específica e baixa massa. Então, a gente está falando de uma substância que não tem nenhuma relação com contraste, não há efeito farmacológico, não há contraindicações. Do ponto de vista físico, né, são substâncias com meia-vida curta e baixa dosimetria e que nos permitem, portanto, medir processos moleculares dentro do corpo do paciente. Tá aqui um exemplo de imagem de corpo inteiro, com o FDG marcado com flúor 18. Cada área preta dessa aqui é uma lesão tumoral metastática. Então, muito fácil de discernir de um tecido normal, por exemplo. Como funciona, né, o FDG? Acho que aqui a gente está vendo um público multidisciplinar, é importante explicar para vocês. Então, isso aqui seria uma célula neoplásica, tá? O FDG ele é injetado por via venosa. Existe um transportador de glicose, que é o GLUT, ele é super expresso em células tumorais em relação às células normais. Então, ele internaliza o FDG para dentro da célula. Depois, a gente tem a atuação enzimática da exoquinase, e ela também é super expressa em células tumorais. A partir dessa mudança do FDG com o uso da exoquinase, com a ação dela, você tem o FDG6-fosfato, que não sofre mais glicólise. Então, ele se acumula dentro da célula neoplásica. Esse é o princípio básico, então, que permite que o PET meça bem o processo tumoral em relação a uma célula que não tem neoplasia. Em relação aos linfomas, né, uma rápida passagem, mas não tem como a gente deixar de falar de linfomas em relação a PET e população oncopediátrica. Aqui é um slide interessante mostrando qual é a avidez do FDG nos linfomas e diversos tipos de linfoma, né? Então, por exemplo, no linfoma difuso de grandes células B, 97% a 100%, no Burkitt, 100%, nos linfoblásticos também 100%, ou seja, e na doença de Hodgkin também é bastante alto. O PET tem uma alta avidez pela glicose, e por isso que ele é capaz de detectar, tanto no estadiamento quanto no reestadiamento, o que está acontecendo com esses tumores. Claro, existem tumores com sensibilidades intermediárias e existem tumores em que não há captação, como o cutâneo. Como regra geral, um método muito útil. Sobre neuroblastomas, é importante também dar uma passada para vocês, né? Quem tem na assistência aí
as crianças. O papel do PET com FDG também é super importante no estadiamento, na resposta à terapia e no segmento. Ele é uma imagem extremamente sensível, mesmo sendo menos específica que o MIBG, né? O MIBG com iodo 123 é uma imagem com maior especificidade. E qual é o grande impacto de você fazer o PET com FDG nos pacientes com neuroblastoma? Tumores pouco ávidos ao MIBG, pacientes mais velhos, né? E aqui mais velho não significa velho, apenas com a incidência da doença maior, próxima de 4 anos, e com a amplificação do NMIC, que é um marcador molecular. E uma coisa interessante, né, para quem está acostumado a fazer muito MIBG e cintilografia óssea, esse exemplo aqui mostra bem, olha a quantidade de lesões que a gente vê no PET com FDG para um exame de cintilografia óssea praticamente normal. Tá? Desculpa, no FDG, e o MIBG também mostrando uma boa parte das lesões. Por que isso ocorre? Porque uma grande parte das metástases nesses tumores são medulares, e a cintilografia não serve para ver lesões medulares. Tá? Então, a cintilografia óssea fica como uma imagem a ser feita quando você não tem a disponibilidade do PET-CT para avaliação. Chegando no nosso ponto fundamental, que é o tema da aula, os sarcomas, né? Então, eu começo mostrando para vocês uma tabela sobre diversos trabalhos. Vejam que ninguém conseguiu 1000 casos para estudar, né? Acho que isso é comum na oncopediatria, mas a gente tem várias séries com retrospectivas com um número razoável de casos. Quando a gente fala em estadiamento inicial e lesões linfonodais, o desempenho do PET é muito bom. Para lesões ósseas também é muito bom. E quando a gente seleciona trabalhos em que procuraram estudar todas as lesões, a gente também tem uma boa sensibilidade, especificidade, e o que chama atenção é isso aqui, ó, o valor preditivo negativo positivo. Ou seja, é um método muito bom para você excluir doença num paciente, por exemplo, que já foi tratado. Tá? Você vê, ó, esse exame é normal e esse paciente efetivamente não tem doença em atividade. Um exemplo aqui de literatura para vocês, né? Uma paciente com 11 anos, rabdomiossarcoma, uma lesão em partes moles da região maxilar, aqui na imagem metabólica, imagem de fusão junto com a tomografia, então existe uma captação da glicose. Essa paciente também tinha uma lesão poplítea, foi submetida à quimioterapia com uma boa resposta, veja que a imagem metabólica praticamente ela desaparece, né? Então na imagem de fusão a gente só tem o achado radiológico, tomográfico e não a captação, só que depois de um certo tempo, ela recidivou no mesmo local, a captação não era alta, mas veja que foi possível detectar que houve um aumento evolutivo da captação, isso foi biopsiado e era um tumor. Então, esse é um exemplo clássico de como é uma ferramenta que rapidamente detecta uma recidiva, né? Aqui, se você olhar a tomografia sem doença e a tomografia com doença, dificilmente alguém é capaz de dizer que aqui tem doença. Tá? Então, é um processo... o uso do PET-CT gera uma maior sensibilidade e uma maior rapidez no diagnóstico. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui, né? Foi publicado por um grupo inglês, agora em 2018, um trabalho retrospectivo bem interessante, quase 1000 exames de PET-CT em 493 pacientes, tá? Todos os tipos possíveis aqui, que a Renê já viu na vida dela, talvez, né? De sarcoma. E muito interessante é falar para vocês, porque uma das discussões é a questão do alto grau e do baixo grau, né? Aqui nesse lado, a gente tem captação da glicose medida pelo um índice que é o SUV. E aqui, os tipos de tumor. Vejam que os tumores de baixo grau, ó, como o condrossarcoma de baixo grau, apresentam, de forma geral, SUV menor. Tá? Enquanto que os tumores de alto grau, como o pleomórfico desdiferenciado, o angiosarcoma e o rabdomiossarcoma, apresentam graus de captação bem altos, entre 10 e 20. Claro, quanto mais alto for o grau de captação, isso tem até um valor prognóstico na imagem inicial do PET-CT. E uma coisa muito importante que foi comentada aqui na primeira aula é exatamente isso. Não adianta fazer o método para reestadiamento sem você ter feito no estadiamento, porque você não sabe qual era o grau de captação do tumor antes do tratamento. Então, é fundamental, se você opta por usar o PET-CT, que o faça antes e depois da terapia. Tá? Esse trabalho mostrou um valor incremental do PET-CT
quando comparado à estratégia de fazer apenas tomografias e ressonância, na faixa de 21%. E o que a gente faz? Infelizmente, o que a gente faz é piorar a notícia que as oncopediatras vão dar para o paciente. Ou seja, a gente faz upstaging, né? O que seria um paciente sem metástase à distância, um M0, passa a ser um paciente M1 pelo método. E isso é importante porque você sabe que o prognóstico vai ser pior e muitas vezes existe uma troca de tratamento baseada nisso. Em relação ao PET ressonância, né? O que é o PET ressonância? Então, inventaram, né, na Alemanha um aparelho integrado, juntando essa tecnologia PET, só que ao invés de ter um tomógrafo, uma ressonância magnética de 3 Tesla. Desenvolvidos a partir de 2010, eles têm uma coisa muito interessante que é isso aqui, ó, capacidade de adquirir simultaneamente a informação dos dois métodos. Lembrando que o PET-CT você adquire a imagem metabólica e logo na sequência a imagem da tomografia, ou vice-versa, e aqui é simultâneo. Tem apenas 150 equipamentos no mundo, 2 no Brasil e 1 aqui no subsolo, e é um método de imagem molecular com uma diminuição da radiação quando comparado ao PET-CT. Isso é um ponto importante, a gente vai comentar aqui. Em relação ao PET ressonância no mundo, né? Para que serve esse negócio? Né? É um aparelho caro. A gente está vendo que em tumores, sistema nervoso central, tem uma grande aplicação, para a imagem de demência também, cabeça e pescoço. O nosso foco aqui, pediatria e linfoma. Tumores de mama, né? A gente está com um projeto de pesquisa rodando aqui no hospital. Metástases hepáticas. Esse aqui é um filão extremamente interessante, com um marcador específico, que é o PSMA, né, para avaliação, estadiamento e reestadiamento de tumores de próstata, e muito bom também para metástases ósseas. Esse é o cenário atual, né, é como esse método está se desenhando no momento, a gente espera até que surjam novas indicações para o PET ressonância. Em relação a como foi aqui a nossa experiência inicial, né? Então, em setembro de 2015 chegou o equipamento, teve que ser içado, fechou a rua, um processo extremamente complexo. Em outubro foi ativado o campo magnético. Em fevereiro de 2016 a gente começou os projetos de pesquisa com a máquina. Lembrando que ela foi uma parceria, né, do hospital com um projeto governamental, e a ideia é isso, gerar conhecimento e não só exames para assistência. O que eu queria destacar com vocês é que do início de 2015 até o levantamento feito em abril do ano passado, ele realmente cumpriu sua função, né? Ele foi um exame de pesquisa, em 37% dos casos, foi um exame clínico, quer dizer, tá rodando bem como um exame já de rotina, em 41%, e exames complementares. O que é um exame complementar, né, para explicar para vocês? É um paciente que já veio fazer um PET-CT, está injetado no corpo com radiofármaco, e a gente aproveita e oferece para ele uma área específica para complementar o PET-CT com PET-ressonância. Tá? Então, o paciente já estava fazendo um PET-CT, surge uma dúvida e a gente coloca ele no PET-ressonância para tirar uma dúvida específica. Tá? Então, esse é um cenário bem interessante também. Aqui, o que interessa para a gente, né, o PET-ressonância é um exame em que a proporção de exames adultos para pediátricos é bem diferente do PET-CT. Tá? Então, no PET-ressonância, a gente chegou a ter, nos anos de 2017 e 2018, meio a meio. Metade dos exames são de crianças. Tá? 35% dessa metade, exames com anestesia, e isso faz todo sentido, né? Pela dificuldade que a gente tem em manter as crianças quietinhas, e muitas vezes são crianças submetidas à quimioterapia e politratadas. E tem um detalhe interessante também, que é o uso ou não do gadolínio, né, do contraste, que é polêmico. A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas, de uma forma geral, quando a gente está falando de linfomas, não é necessário usar o gadolínio num PET-ressonância, mas para os neuroblastomas e para os sarcomas é fundamental, ele ajuda muito. E, por isso, essa proporção de 70 para 30 a favor do uso do contraste. Em relação aos detalhes técnicos aqui para mostrar para vocês, vocês devem estar acostumados a ver por aí o PET-CT, sempre nesse formato do nosso bonequinho de corpo inteiro, braço para cima, isso facilita para não ter artefatos na região do tórax e pulmão, e o PET-ressonância não nos dá essa opção, é sempre com o braço para baixo. O porquê disso são as bobinas de corpo inteiro, tá? Não tem como fazer o exame em outra posição que não seja assim,
para você gerar a correção de atenuação correta e para que o braço não atrapalhe a imagem do restante do corpo. Tá? Em relação ao protocolo, que é uma coisa bem interessante para mostrar para vocês, existe um protocolo geral, que ele já é muito diagnóstico, sequência de correção de atenuação, uma sequência T2, uma difusão. Numa criança, a gente consegue fazer isso em 35 minutos. Então, para que serve a imagem de corpo inteiro? Uma ótima imagem de qualidade PET e ressonância, fornecendo informações de rastreamento comparáveis ao PET-CT. Aqui, por exemplo, cabem quase 100% dos linfomas. Tá? Em 35 minutos, a gente resolve os linfomas. E o protocolo segmentar específico, que pode ser da região que você escolher. Então, óbvio, se for um tumor de cabeça e pescoço, você vai procurar fazer para essa região. Se você tem uma dúvida de lesão óssea, vai procurar para essa região, com uso ou não do contraste. Aqui se gastam mais 25 minutos e é um estudo detalhado com múltiplas sequências da ressonância e uma imagem PET tardia. Por que é legal o PET tardio? Né? O acúmulo da glicose ele aumenta com o tempo nos tumores. Então, se aqui a gente tem em 60 minutos um grau de captação duvidoso em alguma área, com 90 minutos é possível ter certeza que aquilo era tumor ou não. Tá? Só para explicar para vocês, com certeza esse nome é isso mesmo, foi um engenheiro alemão que resolveu chamar de caipirinha a sequência de correção de atenuação. Tá? A gente tem aqui uma imagem fora de fase e uma imagem dentro de fase. A ressonância, na verdade, ela é excelente para delimitar cada tecido. Né? Então, aqui, saturação de gordura, imagem de saturação de água, e isso gera, no final, um mapa axial de atenuação, de correção de atenuação. Isso é fundamental porque a imagem bruta do PET ela não tem a anatomia perfeita, e quando a gente aplica o mapa de correção de atenuação, ela fica melhor delimitada. Então, ele serve não só para diagnóstico, mas principalmente para corrigir a atenuação das imagens metabólicas. No final, o que a gente tem é isso aqui. Então, uma ótima imagem para avaliar saturação de gordura, uma imagem T2, uma imagem difusão. A difusão, só lembrando, né, restrição de difusão das moléculas de água, é algo que ocorre nos tumores, nas células tumorais, assim como o acúmulo da glicose. Então, isso aqui ajuda muito a gente para fechar um diagnóstico. E essa imagem de difusão que ela não existe, né, ela não é adquirida, ela é a somatória da imagem do PET com uma dessas todas imagens de ressonância, uma somatória computacional. E é uma somatória computacional vencedora, porque ela é feita ao mesmo tempo. Tá? Então, uma dificuldade que a gente tem no PET-CT, que é respiração, né? Enquanto o paciente respira, a tomografia já foi feita, o PET está sendo feito e o paciente está dançando ali no aparelho. Aqui não, é tudo adquirido ao mesmo tempo. Existe o trigger respiratório, em que a gente corrige a respiração do paciente. Então, dá para ver pequenas estruturas captando exatamente onde elas são na ressonância. Um aspecto muito importante do PET-ressonância, a gente talvez seja o mais importante em pediatria, é a redução da radiação. Né? Por quê? O que é o PET-CT? Você tem dupla radiação para o paciente. Você tem o radioisótopo, que é injetado no corpo e dura algumas horas, e você tem uma tomografia de corpo inteiro, irradiando o paciente. E no PET-ressonância, você elimina a tomografia e põe em seu lugar uma ressonância, onde não há radiação ionizante. Então, a gente pode dizer aqui que de 54% até 81% da dose combinada de PET-CT tem contribuição da tomo. Então, isso dá para diminuir. Sempre que você tira um paciente do PET-CT e põe no PET-ressonância, você diminui bastante a radiação. Tá? E, então, essa pesquisadora aqui, a doutora Heike de Stanford, por exemplo, numa discussão aí de literatura, perguntou, será que vai ser justificado no futuro fazer PET-CT em crianças e adolescentes, tendo em vista os avanços da ressonância de corpo inteiro, né? E aqui ela conta só com a ressonância, ou com o PET-ressonância para quem tiver disponível. E ela acha que sim, que o PET-ressonância vai ser uma oportunidade para fazer a imagem estadiamento one-stop shop, quer dizer, exame único que já fecha o diagnóstico sem a necessidade de fazer um PET-CT e uma ressonância separados, vão ter rendimento diagnóstico máximo com mínimo de exposição à radiação. Tá? É nisso que a gente acredita mesmo, e essa tem sido uma tendência aqui no hospital. Agora, não adiantaria nada o PET ressonância ter uma menor
exposição à radiação, se ele não der um resultado comparável ao PET-CT em termos de diagnóstico, né? Então, isso já foi estudado em diversos trabalhos, e a gente tem o SUV, o grau de captação, muito semelhante para os diversos órgãos, inclusive para os pulmões, que são um ponto fraco da ressonância em relação à tomografia, né? Esse é um aspecto crítico. Tem gente que advoga que você tenha que fazer um PET ressonância de corpo inteiro, mas não deixar de fazer uma tomografia de tórax de alta resolução, para não perder pequenos nódulos pulmonares. Eu diria para vocês que hoje em dia isso não precisa mais, o aparelho já faz esse papel. Tá? Então, os SUVs são semelhantes e, portanto, a gente tem, no mínimo, um resultado diagnóstico igual, tá? E não pior. Então, mostrando um pouquinho para vocês aqui da experiência, né, um paciente com sarcoma de Ewing, tinha uma lesão no 7º arco costal, no diagnóstico inicial do PET-CT. Na sequência, né, meses depois, ele já começou a fazer um PET ressonância de controle, com o exame completamente negativo. Essas são captações fisiológicas, né, em zonas de cartilagem de crescimento. Em julho do ano seguinte, o exame apareceu com focos metabólicos suspeitos, e quando a gente olhou as imagens de fusão, você tinha um platô vertebral, o ilíaco e outras áreas de corpo vertebral suspeitas para lesão secundária, né, uma mudança do sinal aqui em T2, restrição à difusão e captação da glicose, mesmo que discreta. E, no fim das contas, esse paciente foi submetido a uma biópsia guiada por PET-CT, tá? Até poderia ter sido guiada pelo PET-ressonância, mas é complicado entrar com qualquer coisa metálica, né? Então, preferível biópsia guiada por imagem molecular ainda é o PET-CT. E foi confirmado que era uma recidiva do sarcoma ósseo. Tá? Num outro cenário aqui de literatura, né, o que a gente realmente ganha? Né? A paciente com 14 anos, sarcoma de partes moles, e ela fez os dois métodos no mesmo dia, o PET-CT e o PET-ressonância, aproveitando que estava injetada. Né? Na tomografia do PET-CT, você tinha uma captação anexial esquerda, que muitas vezes pode ser fisiológica, mas deixa dúvida. A ressonância mostrava claramente que aquilo era só um folículo ovariano normal. Tá? Então, aqui a gente já descarta qualquer acometimento tumoral. E o PET-ressonância e o PET-CT mostraram ao mesmo tempo a lesão primitiva, só que o PET-ressonância já faz um papel super importante, que é dizer qual o limite dessa massa, até onde ela invade, qual o músculo, o plano de clivagem, coisa que o PET-CT tem dificuldade. Havia já um envolvimento medular ósseo, e esse é um dos pontos bem positivos do PET-ressonância contra o PET-CT, e havia um linfonodo femoral, que também foi claramente visto pelo PET-ressonância e seria duvidoso no PET-CT. Então, aqui a gente tem doença linfonodal local, bem vista, infiltração de medula óssea como uma coisa que melhora mesmo no PET-ressonância e delimitação do tumor primitivo. Além disso, menor radiação. Claro, aqui ela fez os dois exames, mas se você tivesse que escolher um exame para ela, seria o PET-ressonância, sem dúvida. E, para a gente fechar, queria só lembrar para vocês que diagnóstico inicial, muitas vezes, não é o mais importante, sim o segmento, né? Pacientes com massas residuais bem captantes vão fazendo a quimioterapia, tem boa resposta, mas fica a massa, anatomicamente falando, tomograficamente falando. Então, é muito importante usar a imagem metabólica PET para o segmento desses pacientes, para você ficar tranquilo, saber que não tem atividade tumoral. Então, fechando aí com vocês, queria agradecer à comissão organizadora. O PET-CT tem, então, excelente desempenho em estadiamento e reestadiamento. É um método já estabelecido há muitos anos e que vai continuar sendo utilizado porque a disponibilidade dos equipamentos PET-ressonância ela ainda é limitada pela questão do custo. E o PET-ressonância é extremamente promissor nos centros terciários. Ele permite uma redução da exposição à radiação, isso é fundamental. Em crianças é uma tendência, né, e a gente tem que seguir isso. E uma discussão que existe, né, nos congressos e que a gente está levando à frente é o seguinte: as operadoras de saúde ainda não reconhecem o PET-ressonância, mas eles pagam separadamente uma ressonância e um PET-CT. E isso aqui, na verdade, aqui no hospital, por exemplo, sai mais caro do que você fazer um único PET-ressonância. Então, não faz sentido. A gente sente que as operadoras de saúde, em breve, vão começar a entender que esse é um exame adequado para certos cenários e vão começar a cobrir esse método também. Muito obrigado.
Ricardo, tenho uma pergunta para você. O tempo de exame, comparando as duas modalidades de PET, o tempo por exemplo, a criança vai ficar. Até para comparar, quando era só, te comparava CT, os últimos aparelhos de ressonância também sem o PET. Legal. O PET-CT, o paciente fica aqui no hospital, né, 90 minutos após a injeção, ele fica em repouso e faz uma imagem que dura no máximo 20 a 25 minutos de tempo de aquisição. Faz o exame de corpo inteiro e depois pode fazer uma imagem adicional de 5, 6 minutos de uma região específica. Isso PET-CT. Para o PET-ressonância, o tempo de acúmulo é o mesmo, então a gente sugere os mesmos 90 minutos após a injeção em que ele fica num box descansando, e aí tem o protocolo que depende, né? Você tem ali 30 a 35 minutos de uma ótima imagem de PET ressonância corpo inteiro, então ele é mais demorado que o PET-CT, e depois uma opção de fazer até 25 minutos uma imagem específica, como cabeça, pescoço ou abdômen, né? Então, quer dizer, o PET ressonância realmente deixa o paciente no aparelho muitas vezes mais de 1 hora, mas com intervalo, com uma saída, vai ao banheiro, mas é um exame mais demorado. Ainda é um exame mais demorado que o PET-CT, sem dúvida. Eu queria parabenizar todos os apresentadores, que foi realmente muito boa essa mesa, e fazer umas perguntas, né? Primeiro, assim, para a Renê, eu queria perguntar sobre a questão do achado do rabdomioblasto maduro durante o tratamento, como é essa interpretação. Para o Ricardo, eu fiquei bem impressionada, né, com a questão lá da PET ressonância, mas, assim, de fato, a gente não tem, né? E aí eu queria saber o seguinte, tem determinadas situações que a tomografia é melhor do que a ressonância, no normal. Isso teria essa mesma correlação quando você fala em PET-CT e PET-ressonância? Essa é uma pergunta que eu tenho. A segunda é em relação a... que mais que a gente tinha falado? Tinha. Sim, essa é uma coisa. A outra questão é se a gente vai realmente, por exemplo, se você encontra uma captação aumentada, se isso, de fato, já é suficiente para você considerar que aquilo é uma doença, ou há necessidade também da biópsia para você considerar que é doença. E a terceira pergunta é, qual é a sequência de avaliação no acompanhamento desses pacientes? Eu sempre tenho dúvida em relação a isso. Posso fazer uma complementação? Em relação a que a gente não tem o PET-ressonância, mas a questão da ressonância de corpo inteiro, mesmo a comparação dela do PET-CT com a ressonância de corpo inteiro, se teria superioridade ou não em relação a isso. Começar, senão vou esquecer. Depois eu deixo a Renê. Bom, em relação a... existem mesmo cenários em que a tomografia é superior à ressonância, né, quando a gente está falando de exames específicos de tomografia. Para o nosso cenário aqui da aula, para os sarcomas e pacientes pediátricos, a grande discussão é o pulmão, né, as metástases pulmonares. Quando nasceu o PET-ressonância alguns anos atrás, ele não tinha um algoritmo satisfatório de imagem pulmonar. Ele não conseguia fazer a leitura do ar, né, e aí a gente perdia as lesões. Isso foi corrigido em 2016. Então, hoje você consegue saber que um nódulo captando glicose está no pulmão e muitas vezes é possível medir o tamanho dele mesmo pequeno. Então, assim, isso foi corrigido e com isso, hoje em dia, não só para crianças, mas também para adultos, a gente tem migrado muitos pacientes para o PET-ressonância de corpo inteiro. Só para dar um exemplo, os melanomas, né, que fazem controles a cada 90 dias, né, por exemplo, aqui no hospital, por uma vigilância ativa, trocaram já muito o PET-ressonância pelo PET-CT quando disponível, né. Em relação à sua pergunta de sensibilidade não, desculpa, da questão da captação do PET, né, o que você acrescenta é bem interessante, porque antes você tinha, no PET-CT, uma área focal captando glicose, naturalmente ela é suspeita, e você tentava ver na tomografia o que é aquilo. É um pequeno nódulo, é uma lesão sólida, é uma lesão in vitro fosco. Com a ressonância, a gente tem uma série de outros parâmetros, como o realce do gadolínio, a restrição, a difusão. Então, ela é uma imagem oncológica mais completa.
Tá? O PET ressonância fornece mais informações para a gente ter menos dúvidas. Tá? E mesmo assim, quase sempre, todo dia tem casos que precisam de uma biópsia para confirmar. Tá? Isso não tem jeito. Só uma pergunta, Maia. Ela substitui no exame do estadiamento, quando eu tenho que fazer a ressonância e a tomografia? Sim, com certeza. Nesse cenário que a gente está falando aqui, você pode usar o PET ressonância como método único. Tá? Isso foi muito advogado em literatura, que você não faça tomografia, não faça cintilografia e ressonância, e use o PET ressonância como exame único de imagem, isso para vários tumores. Tá? A pergunta dele agora, muito interessante, né? Ressonância de corpo inteiro versus PET. Existe essa discussão na literatura. A ressonância de corpo inteiro, ela não pegou muito até hoje, até por uma questão mercadológica também, um exame muito demorado para fazer a ressonância como os radiologistas gostam de ver, com todas as séries, né? Mas existe uma perda em vários tumores de cerca de 5 a 10% das lesões. Então, a imagem molecular PET-CT ainda é melhor do que a ressonância de corpo inteiro. Isso não acontece com o PET-CT versus PET-ressonância. E até para falar um pouco sobre a nossa experiência aqui com o Ricardo, alguns pacientes que a gente discute, aí faz biópsia de medula ou não, em alguns a gente até abdica, porque tem uma discussão ampla até da captação medular, de tudo que a gente está encontrando e vendo que realmente a gente pode ficar só com a imagem, né, Ricardo, aí nos nossos pequenos. Agora, do amadurecimento, do rápido, bom, tem alguns tumores de criança, isso é diferente, né, do de adulto, a gente vê um amadurecimento. Isso é bem conhecido no neuroblastoma. A neoplasia vai evoluindo e algumas vezes ela amadurece. E aí vira o ganglioma e tudo mais. O fato é que na terapia dos rápidos, pós-quimioterapia, o tumor pode necrosar, pode ter um efeito de fibrose ali no local cicatricial, e um dos efeitos da quimioterapia é o amadurecimento dessas células tumorais. E aí, essas células, aquilo que era neoplasia de células pequenas, redondas e azuis, ela vai virando rabidomioblasto e uma célula muscular estriada, mais amadurecida. Então, isso é uma resposta à quimioterapia. Só o Dr. Roberto comentou sobre linfonodo sentinela, né? E quando a gente lê, é algo que é super relevante, mas acho que no dia a dia da maior parte das pessoas a gente não faz, ou por dificuldade técnica, tal. Então, a pergunta é, do ponto de vista prático, qual que seria a melhor forma de estudar o linfonodo sentinela e se as imagens funcionais que o Ricardo apresentou substituem essa pesquisa ou se você esbarra, talvez, nas dimensões da lesão para ter positividade ou não. Legal, essa é uma discussão super interessante que a gente faz há muitos anos com melanoma e com câncer de mama, né, que são as indicações clássicas do linfonodo sentinela. Agora, mais recentemente, os tumores ginecológicos também estão fazendo. Né? Então, o linfonodo sentinela, você injeta um radiofármaco ou um corante ao redor da lesão e consegue ter a migração para a primeira cadeia linfonodal derivada daquela área de tumor. Depois você é obrigado a fazer a biópsia desse linfonodo para saber se ele tinha ou não célula tumoral. O PET-CT e o PET-ressonância e qualquer método de imagem não conseguem superar a biópsia do linfonodo sentinela até o presente momento. Isso é baseado em micrometástases. A gente não enxerga ainda micrometástases, então não vale a pena. A literatura prova que você precisa, em alguns cenários, do linfonodo sentinela, você vai ter uma melhor acurácia do primeiro linfonodo do que por imagem, mesmo essa imagem mais detalhada e molecular. Então, quem sabe um dia a gente consiga chegar no nível da micrometástase, por enquanto não é possível. Doutor Roberto, justificaria a gente biopsiar a axila de toda criança que tenha na extremidade? Sabe, a gente não tem muita experiência, né? Eu não tenho muita experiência com isso. Ele comentou dos dois jeitos. Eu acho que, eu não sei, aqui no Einstein, vocês aqui, a experiência que vocês têm em sarcomas, principalmente de extremidade, se vocês fazem, a gente tem uma experiência baixa comparado com o que a gente vê em câncer de mama, né? Câncer de mama é super mandatório, né? E outros tumores ginecológicos também. Mas eu acho que todo congresso a gente pergunta para os professores sobre esse problema da extremidade, do rápido de extremidade. Porque muitas vezes a gente vai irradiar o quê? Né? A gente sempre tem esse problema com medo de a gente não ter feito o controle
linfonodal de um tumor que costuma comprometer em 22% das vezes as cadeias de linfonodos contíguas ao tumor. Então, esse é um problema muito sério, eu acho que a gente precisava adquirir mais experiência. Eu acho que muitas vezes, e se você não está irradiando toda a cadeia certa, se você achou, né, com a probe ou com o azopatente, achou aquele linfonodo, você biopsiou. Aí ele vai dando caminho para o outro. Até por quê? Porque, de repente, você não... Vamos usar uma extremidade aqui. Né, do caminho que você tem, por exemplo, próximo do joelho, até essa região, é um caminho grande, que tem outros linfonodos também. Então, acho que era muito importante fazer mesmo, né? Eu não sei a experiência pediátrica. Assim, nós, assim, tem a questão de fazer o linfonodo sentinela é difícil, né? Nós tentamos já falar isso várias vezes com o nosso cirurgião lá e tudo, já começamos até a fazer o projeto e não, acabou que não vingou. Mas, sem dúvida, se você olhar os trabalhos mais recentes, todos falam da questão do linfonodo sentinela, que é fundamental, principalmente nos casos que você não tem linfonodo aumentado. Claro. Agora, naqueles que têm linfonodo aumentado, é outro problema que surge, porque muitas vezes a pessoa fala assim, está aumentado, então já não precisa mais biopsiar. Mas, na verdade, o que a gente vê, e assim, estudando, é que, de fato, mesmo estando aumentado, você tem que biopsiar. Isso. Assim, essa é a conduta. Então, acho que é o que a gente tem que almejar. Só para fechar, quando eu falei para vocês, não serve para substituir, é exatamente isso, o valor preditivo do exame negativo, né? Então, se eu tiver a lesão, o sarcoma primário captando bastante, aparecendo, e nenhum linfonodo regional captando, você pode estar diante de uma micrometástase perdendo. Mas a gente vê muito o cenário inverso, que é o PET-CT ou PET-ressonância, mostrando várias áreas de lesão já secundárias, e aí é meio intuitivo pensar que o sentinela seria positivo, e você pode até deixar de fazê-lo, né?